A aula de hoje é sobre parágrafos, né, a aula dessa semana são aulas sobre parágrafos. Na verdade, eu acredito que vocês já conheçam muito bem aí o que são os parágrafos, mas nós vamos falar um pouquinho mais profundamente sobre isso. A primeira coisa que a gente tem que pensar é saber qual é a função e quais as regras de marcação do parágrafo. Então, ah, o parágrafo, né, ele possui no corpo do texto uma função estética e estrutural para facilitar a leitura. O que significa isso? Significa que quando a parte estética é a parte da aparência, né? Então, quando você vê tudo separado por parágrafos, é muito mais fácil de você localizar uma informação, é muito mais fácil de você visualizar o começo, o meio e o fim. Então, por essa estética e essa estrutura, por essa aparência, né, feita nessa estrutura, então ele facilita a minha leitura, minha localização de informações. E ele organiza também o pensamento, com uma linguagem acessível ao entendimento. Então, como que eu poderia dizer? Você vai ter lá começo, meio e fim. Então, você consegue organizar melhor. Você fala, olha, nesse parágrafo ele está falando sobre certo assunto. No outro parágrafo ele está falando sobre um outro assunto. Então, ele vai ter um entendimento mais fácil, né? Então, ele vai organizar o pensamento, a separação entre uma coisa e outra, né? Então, precisamos arrumar aí as nossas ideias aí de maneira que a mensagem seja recebida e percebida com o máximo de clareza e objetividade. Quando você monta alguma coisa, algum texto, você precisa que as pessoas que estão lendo consigam entender, decifrar tudo isso, tá? Então, cada ideia, ela é exposta no texto, que é exposta no texto, ela deve representar um parágrafo. Então, eu estou começando a falar a minha informação, estou dando algumas, aliás, o meu tema. Então, eu dou as primeiras informações. Geralmente aí o parágrafo ele vai ter de 7 a 10 linhas, né? Então, não há uma regra geral para isso, mas vai depender do bom senso. Quando fala de bom senso, assim, depende do tipo de texto, depende do público-alvo, né? Tem gente que, se eu fosse escrever para vocês, por exemplo, que não gostam de textos muito longos, eu faria parágrafos menores, né? Agora, aquela pessoa que gosta de se aprofundar na leitura, né? Que adora, não estou falando de todos, mas os alunos em geral, não estou falando por serem os meus alunos, mas porque vocês são de uma geração que vocês têm uma visão muito rápida das coisas. Então, antigamente a gente pegava um livro, né? As pessoas mais antigas pegavam um livro e ficavam lendo aquele livro gigante, enorme. Hoje, as pessoas separam as 10 coisas mais importantes, aí tá lá os tópicos, né? Então, talvez pela agilidade da internet. Bom, enfim. Então, hoje, dependendo do meu público-alvo, se eu fosse mais jovem ou se fosse mais velho, ou dependendo do tipo de texto que eu tenho, então eu vou separar com um parágrafo com mais ou menos linhas. Aí, na média, 7 a 10 linhas. E as regras de marcação, né? Então, são definidas pela ideia principal. Então, quando eu falo, né, das ideias, a ideia principal, as ideias secundárias, que se aglomeram aí em torno da ideia principal. A gente chama, né, as informações principais, a introdução, a parte da introdução, a gente chama de tópico frasal. Então, você tem nessa primeira parte, nessa introdução, você tem as informações básicas, né? O tema já é mostrado ali, e depois você vai colocando outras informações secundárias dentro do texto, né? Então, eles podem ser percebidos aí de forma subjetiva. Você não precisa falar assim, ó, agora nós vamos falar a ideia principal, agora nós vamos falar a ideia secundária. Mas a gente entende isso, que a ideia central, por exemplo, é o tema que eu estou lidando. Bom, e qual é a função aí do parágrafo na introdução? A gente já falou que a introdução é super importante, né? E é mesmo. Talvez, não vou dizer que é a parte principal, mas ela é a entrada para o texto, né? Então, como eu já falei, ela é denominada aí tópico frasal, né? E ela deve ter uma ou duas frases curtas. E eu estou falando isso quando eu estou falando de um texto, de um artigo de opinião,
não é verdade? Mas a gente vai, mais para frente a gente vai falar um pouquinho de outros tipos de texto. Então, quando eu estou fazendo um texto de artigo de opinião, a gente vai falar uma ou duas frases curtas, né? E falar de maneira bem sintética, né? Bem sucita, né? Bem resumida, né? A ideia do texto aí e definir o objetivo, o que que eu quero com isso, tá? Então, ele é responsável, essa introdução, esse tópico frasal, ele é responsável é responsável direto pelo entendimento do leitor. Ele sabe do que eu estou falando. Ele sabe o que eu estou querendo falar com aquilo, tá? E vai ter alguns detalhes serão apresentados ao longo da leitura. Então, por exemplo, se fosse um livro, um romance, então eu descreveria a cidade, descreveria o protagonista, né? Então, nos primeiros parágrafos aí, a introdução seriam vários parágrafos, né? Porque geralmente o primeiro capítulo aqui vai ser a introdução. Então, é por isso que eu falo que tem uma grande diferença, né? 7 linhas, tal, duas frases, e seria isso para um artigo de opinião, tá? Então, a introdução é a parte importante do texto, pois o apresenta, né? Nessa perspectiva, deve desenvolver uma visão geral do tema proposto, sem pausas de linhas em branco. Bom, isso aí vocês já sabem, né? Então, é imprescindível que a produção seja bem pensada a fim de não se tornar cansativa. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, até num livro, de você ficar, na introdução, você ficar falando muita coisa. E isso é muito importante porque, por exemplo, na introdução, às vezes a pessoa, em vez de fazer duas linhas na introdução de um artigo de opinião, ele começa a falar sobre todo o assunto. Então, se ele está falando da dengue, por exemplo, ele vai contar a história desde que começou até. Então, essa não é a ideia principal. O desenvolvimento vai ser o quê? Argumentar, né? Porque eu vou dar uma opinião. Então, essa é a parte principal do meu artigo de opinião. E aí, na introdução, se você cansar demais o leitor, ele não vai querer nem ler o resto. Então, por isso tem que ser bem rápida a introdução, certo? Depois, nós vamos como iniciar uma introdução. Isso é uma coisa que os alunos me perguntam muito. Ah, mas como é que eu começo? Eu não sei. Então, aqui teve né, um planejamento aí, né? No livro do Garcia, depois eu tenho abaixo, né? Você pode procurar. Então, comunicação em prosa moderna, né? Que ele fez um planejamento aí e propõe algumas indicações de prováveis introduções. Então, ó, cogita-se com muita frequência que, né? Muito se tem discutido recentemente acerca de. Então, aqui, ó, você vai ter vários começos para o seu texto, né? Na verdade, alguns você pode usar até para um romance ou para um conto, né? Mas aqui ele coloca aí como, ao analisar, então é mais para artigo de opinião mesmo. Mas alguns, né? Eu poderia, ao contrário do que muitos acreditam, eu poderia já começar com um texto aí de um conto, eu poderia começar assim, certo? Então aí tem muitas palavras aí para vocês repensarem como vocês começam suas introduções. O parágrafo, né, em diferentes tipos de texto, é o que a gente estava falando. Então, existem parágrafos longos, curtos e muito extensos também, né? Então, vamos analisar aqui, né? Por exemplo, se eu estiver fazendo um anúncio publicitário, ou um texto de um livrinho, um livro infantil, né? Tem livros infantis que são mais desenhos do que textos. Então, ele provavelmente vai ser bem curto. Então, eu vou ter poucas linhas, né? A introdução vai ser bem curta mesmo. Agora, se eu vou fazer um artigo de opinião, né? Aí já é mais longo. Se é um romance, é mais longo ainda. Como eu falei, num romance, então os longos eu posso dizer que artigo de opinião e romance são longos, mas o artigo de opinião é menor do que o de romance, tá? Então, artigo de opinião e conto, depois vem o romance, que é mais extenso ainda, e mais longos ainda serão os dos textos acadêmicos, né? E monografias, que vocês ainda não fizeram, mas uma monografia, ele é quase um livro
falando sobre conceitos, exemplos. Então, ele vai discutir um assunto, ele vai tratar de um assunto e, ao mesmo tempo, é como se ele fosse um artigo de opinião, só que ele é muito mais extenso. Pode ter 30, 40 páginas que você vai criar na faculdade. Então, ele vai ter uma introdução muito maior, certo? Eu poderia dizer que alguns romances, eles vão ter um capítulo também. Dependendo do romance, ele pode até ser maior, porque ele pode ter um capítulo inteiro muito comprido, contando se o livro for muito grande. Eu acho que O Senhor dos Anéis, eu não lembro, porque eu não li esse livro, né? Só vi o filme. Ele deve ter uma introdução enorme, contando de todas as terras, todos os personagens. Então é muita coisa para contar, para introduzir, para você estar ciente do que você do que você que vai ler, né? Do que você vai ler. Então aí a gente tem que entender que dentro de um parágrafo eu posso narrar, descrever, argumentar. Então, que são os tipos textuais diferentes, né? Ou depois os gêneros textuais, né? Então, cada uma dessas tipologias, ela vai necessitar de uma determinada escolha na sua produção textual. Então, por exemplo, num texto descritivo, um anúncio de jornal, eu devo usar muitos adjetivos para descrever objeto, lugar, etc. Então, ele também vai ter parágrafo diferenciado. Então, todo o texto ele é diferente um do outro, né? Ele tem propósitos diferentes. E por último aí, a estrutura dos parágrafos. Já foi falado aí na introdução, depois da introdução, depois teremos o desenvolvimento e a conclusão. Então, os parágrafos, eles não necessariamente você vai escrever em 3 blocos sempre, começo, meio e fim, não é verdade? Mas como eu falei, cada um vai ter um assunto. Então, nos primeiros parágrafos eu vou fazer uma introdução, depois eu tenho os parágrafos que são mais densos, geralmente mais densos, são maiores, que são o desenvolvimento, que vão estar no meio do texto, e depois a finalização, que também seria a conclusão, né? Então eu tenho começo, meio e fim, ou introdução, desenvolvimento e conclusão, dá na mesma, tá? A ideia é a mesma, começo, meio e fim, tá? Então, lembramos aí que podemos ter mais de um parágrafo, né, para cada um desses, não é verdade? Mas sempre concentrando mais parágrafos e parágrafos mais densos no desenvolvimento. Podemos observar que a introdução e a conclusão sempre terão menos parágrafos que o desenvolvimento, que é o meio, tá? Então, eu acho que isso seria a parte mais importante aí de falar sobre parágrafos, mas nada como a prática, tanto da leitura como da escrita. Então, essa semana, o que eu quero é que vocês façam para mim, né? Eu não escrevi aqui, mas depois eu vou postar lá no blog, que vocês me expliquem o que vocês entenderam dessas informações que eu passei, certo? E aproveitem também a ler alguns livros e observar esses parágrafos, diferença nos parágrafos, ou ler algum artigo de opinião e ver essas diferenças nos parágrafos, tá certo? Então, por enquanto seria somente isso mesmo, vocês contarem a conclusão que vocês chegaram com todas as informações que eu passei para vocês. Seria só isso mesmo, tenham uma boa semana, tchau, tchau, pessoal.